Boa noite, meus amados irmãos. É um prazer mais uma vez poder estar aqui com vocês nessa oportunidade de juntos meditarmos na Palavra de Deus. E eu quero, para tanto, ler Mateus, capítulo 14, versos de 12 a 27. Mateus 14, de 12 a 27. Diz assim a Palavra de Deus. Os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: Eles não precisam ir. Deem-lhe vocês algo para comer. Eles lhes disseram: Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, lemos a Tua palavra e te peço, Deus, que o Senhor nos fale aos nossos corações. Ouvir a Tua voz, Senhor Deus, é fundamental para nós. Ouvir a Tua voz, Senhor Deus, é vital para que possamos, ó Deus, enfrentar as tempestades que estão à nossa volta. Fala-nos, ó Pai, nesse momento. É o que te suplicamos no nome de Jesus. Amém. Esse é um dos milagres mais comentados de Jesus. Talvez porque as condições e o cenário dessa história são realmente muito maiores do que consigamos imaginar. A manifestação do poder de Deus nesse milagre são para nós, meros seres humanos, realmente imensuráveis. Era possível que ali houvesse uma multidão entre 8 a 10 mil pessoas, alguns falam num número até maior do que esse. Em que situações na Judéia, naquele tempo, tanta gente se juntava para ver uma única pessoa? Imagine o alvoroço daquele povo. Imagina as condições higiênicas daquele lugar, que eram condizentes daquela época. Imagine essa situação com aquelas pessoas ali o dia inteiro. Não havia banheiro químico naquele tempo. Imagine o desconforto, o mau cheiro, a fome, a sede. Tudo isso para ver um único homem. Pega tudo isso, todas essas imagens que eu acabei de dizer, e você vai ter a medida do desespero daquela gente. As pessoas estavam carentes, sedentas por algo novo em suas vidas.
famintas por esperança, as pessoas estavam doentes. E ao verem que uma nova oportunidade surgiu, que alguém poderia curá-las, dar uma nova esperança para suas vidas, não havia condições adversas que as detivessem. Nada mais importava do que aquilo. Nada era mais importante. Jesus tinha consciência de todas essas coisas. E no verso 13 diz que ele entrou num barco e foi para um lugar deserto sem ninguém, porque ele precisava ficar sozinho. É interessante como várias vezes os autores dos evangelhos fizeram questão de destacar que Jesus ficava sozinho. Nos dá a entender que era algo comum para ele. Seus seguidores aumentavam na mesma proporção da sua popularidade. Pessoas o tocavam, o procuravam, era muito barulho, tudo muito intenso, sem contar os gritos de socorro daqueles que buscavam a cura em Jesus, e esses gritos de socorro se misturavam aos brados de alegria daqueles que eram agraciados por ele. Jesus certamente não se incomodava com isso, pois essas coisas faziam parte da sua missão, aquilo não o aborrecia. Não havia surpresas para Jesus em relação a todas essas coisas. Jesus não ficava desagradado disso. Muito pelo contrário. Lemos no verso 14 que, ao retornar daquele momento que ele ficou separado, ele viu a multidão. Ele viu todo esse cenário. E diz o texto que ele teve compaixão daquela gente. Ele sabia perfeitamente o que ele encontraria quando retornasse. Mas ainda assim, mesmo ciente de todo aquele alvoroço, do quanto as pessoas estavam ávidas por ele, o tempo todo a gente não pode se esquecer de que o Evangelho de João nos diz que Jesus fez muito mais coisas do que os autores dos Evangelhos foram capazes de escrever. Então, a ação de Jesus era imensa, era contínua, era constante. Jesus sabia da avidez do povo por ele, mas ainda assim precisava ficar sozinho. Seu lado divino certamente não tinha nenhuma necessidade disso, mas Jesus era humano, era homem. E como homem que era, seu lado humano precisava muito desses momentos. Ele tinha acabado de receber a notícia que seu primo havia sido assassinado barbaramente. O início desse capítulo nos narra como João Batista foi morto, tendo a sua cabeça decepada. Já se colocou no lugar de Jesus diante desse momento? Se você tivesse todo o poder nas suas mãos, como Jesus tinha, não teria vontade de fazer justiça com as suas próprias mãos? É perfeitamente possível imaginar que ele tenha ficado abalado emocionalmente, mesmo com o foco que tinha em sua missão. Era preciso voltar ao eixo. Era preciso se concentrar de novo, refocar, respirar fundo, pois essa situação e toda a realidade que o cercava eram grandes demais, eram intensas demais. Porém, além da busca do silêncio, muito mais que a tranquilidade dessa solidão planejada, Jesus precisava se realinhar com o Pai. Ele precisava abrir seu coração para Deus, assim como faria mais à frente lá no Getsêmani. Jesus era um ser humano como você e eu, e não abria mão de se abrir com o Pai e ouvi-lo. Ele sabia que para aquela multidão pudesse ver a glória de Deus, ele precisava estar com o Pai
sintonizado perfeitamente primeiro. Daí então eu quero tirar a nossa primeira lição, para que possamos ver a glória de Deus, para que possamos ver Deus agindo. É preciso separarmos momentos para Deus e para nós mesmos, para ouvirmos a sua voz. No meio de toda essa turbulência que estamos vivendo, caos na saúde, caos na política, caos na economia, medo, insegurança, precisamos nos isolar, não do convívio social, porque esse isolamento nós já temos, mas nos isolarmos de todas essas situações que, como flechas de fogo, vêm nos inquietar, nos amedrontar, nos entristecer. Criar um momento para que fiquemos realmente a sós com Deus e nos unirmos a Ele. Fique só com Deus para chorar. Fique só com Deus para lançar diante dEle todos os seus medos, todas as suas ansiedades. Fique só com Deus para ouvir as vozes erradas e malignas que estão no seu coração e admiti-las e confessá-las diante de Deus. Quando você ouve a voz da sua maldade no seu interior, é que você tem condições de despejar isso diante de Deus e lutar para se livrar dela. Mas se você nunca se aquieta, como vai ouvir? Se você não busca o silêncio, se o barulho confunde tudo, como saber que voz, de fato, você está ouvindo? Muitas vezes temos plena e inabalável certeza que estamos ouvindo a voz do Senhor, porém estamos tão ensurdecidos pelo orgulho, pela vaidade, pela inveja, pela ira, pela ganância, pelas mágoas, pela imoralidade, pela falta de fé, pelo egoísmo, pela cobiça, que nos enganamos. Nos confundimos com essas vozes do mal e nos permitimos enganar, usando até mesmo o nome de Deus como desculpa. Nos justificamos de tudo que é jeito. Nos autodesculpamos de várias formas, mas o principal não fazemos. Ficarmos de verdade sozinhos com Deus e reconhecermos, admitirmos as vozes do mal que estão em nós. Confrontarmos essas vozes com a poderosa voz de Deus e deixarmos a voz dele nos guiar ao invés da nossa voz. Para ouvirmos a voz de Deus, é preciso calar todo o barulho que está ao nosso redor. E é preciso, ao ouvir as nossas vozes malignas, silenciá-las e nos rendermos à poderosa voz de Deus. Seguindo o texto, vamos pular para os versos 22 e 23. Diz assim o texto: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Então, toda aquela situação da multiplicação dos pães aconteceu. A multidão ficou alimentada e todo aquele milagre surgiu diante dos olhos de todos. Imaginem o coração dos discípulos enquanto tudo isso acontecia. Eram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, todos cansados e famintos. E de uma forma maravilhosa, com apenas 5 pães e 2 peixes, todos foram alimentados. E ainda sobraram 12 cestos cheios de alimentos. Foi sem dúvida
uma grande festa, uma grande celebração, porque o poder de Deus foi manifestado ali a olhos vistos, diante de todos. Além de todas as curas, de todos os milagres que Jesus já estava fazendo, ainda mais aquilo. O poder de Deus estava ali, as pessoas estavam vendo Deus ali, Deus estava presente naquele lugar. Era uma grande festa. Quando uma festa é boa, quando você se sente bem numa festa, quem quer ir embora? Imagine como os discípulos estavam se sentindo. Nunca tinham presenciado algo tão maravilhoso e agora faziam parte disso também. Quem gostaria de ir embora de uma festa dessas? Além de toda aquela felicidade, havia talvez até um pouco de vaidade também por parte dos discípulos. Já parou para pensar nisso? Afinal, eles eram os discípulos de Jesus. João 6,15, que narra esse episódio também, diz que o povo queria proclamar Jesus como rei ali naquele momento. Então grande era o burburinho, grande era aquela turba toda, aquela coisa, Jesus, vamos fazer Jesus nosso rei e tal. E os discípulos ali, naquele meio. Os discípulos estavam por cima. O povo os amava. Quem quer ir embora de um ambiente assim? Mas, diz-nos o texto que eles rumaram para Genezaré. Aliás, o texto diz que Jesus insistiu, olha o detalhe do autor, Jesus insistiu para que fossem para lá. Para imaginar um pouco nesse diálogo, já parou para pensar? Jesus diz, olha, vocês têm que ir para lá agora, atravessam o mar e vão. Ô Jesus, mas logo agora, tá tão bom aqui, a gente não quer ir não. Aí Jesus dá aquela coçadinha na cabeça, olha para eles e diz assim, olha só, eu quero que vocês peguem o barco e se dirijam para lá. Eu já estou conduzindo as pessoas para irem embora, enquanto eu termino aqui, sigam em frente. É mais ou menos assim que eu visualizo essa situação. Os discípulos obedecem, os discípulos vão. E Jesus? Jesus não vai logo atrás, não. Ele sobe ao monte ainda para orar e fica ali até o anoitecer. O barco, nesse momento, já estava bem distante. E já bem longe, no meio da viagem, diz-nos o texto que um forte vento bate sobre eles e o mar fica muito agitado. Agora eu penso aqui sobre o sentimento dos discípulos nesse momento. Eu imagino algo do tipo passando pelos seus corações. Jesus nos tirou de lá, que estava tão bom, e nos mandou para cá para isso? Ele nem está aqui com a gente agora. Ou ainda, talvez, fizemos tudo que Jesus mandou. Por que estamos passando por essa dificuldade agora? Estávamos bem com a multidão, estávamos sendo aclamados, estava tudo tão bom, estava tudo indo tão bem. E agora isso? Quantas vezes não pensamos assim também? Quantas vezes nos pegamos pensando, onde está Jesus? Antes estava tão bom, estava tudo indo tão bem. E agora isso? Somos atropelados pelas tempestades da vida muitas vezes. E os problemas não costumam vir em fila, não. Um atrás do outro, um depois do outro, não. Vem tudo em bando. É tudo ao mesmo tempo. Vem batendo de tudo quanto é lado, sem piedade, sem dó, não quer saber de nada. A vida é assim. Aqueles homens eram profundos conhecedores do Mar da Galileia. Dominavam o ofício que tinham. Eram habilidosos em navegação. Mas agora estavam remando contra o vento e lutando contra o mar. E daí eu tiro a segunda lição desse texto que precisamos aprender. Para vermos a glória de Deus agindo, para vermos a manifestação do poder de Deus, precisamos reconhecer que, por mais que tenhamos habilidades, por mais que tenhamos conhecimentos, por mais que sejamos respeitados pelo que fazemos, nunca é pela nossa capacidade, mas é sempre pela graça e pela misericórdia de Deus. Por mais duro que as águas batam sobre nós,
Por mais forte que o vento que o vento sopre, mesmo nas tormentas, Deus está mostrando o seu amor por nós. Pode parecer que Jesus não está no controle, mas Jesus sempre sabe o que está acontecendo e sempre está no controle de tudo. Percebam, naquele momento Jesus não está no barco com eles. Mas quem os mandou que atravessassem o mar? Jesus precisava que eles entendessem que não é pela capacidade deles, mas é pelo poder dele, de Jesus, de Deus, é pelo poder do Senhor. Eles ainda não sabiam naquele tempo, mas nós, pela revelação bíblica, sabemos o quanto esses homens foram preciosos nas mãos de Deus após a ressurreição e a ascensão, a subida de Jesus aos céus. Deus tinha uma obra imensa que só seria possível ser realizada através daqueles homens se aqueles homens fossem lapidados, preparados e entendessem que o reino de Deus não depende de suas capacidades, mas sim totalmente do poder de Deus. O poder dos homens é nada para Deus. Deus não está preocupado com a luta dos homens pelo poder terreno. Deus está preocupado em manifestar-se aos homens com amor e o poder do seu reino, e o poder da sua graça, e o poder da sua transformação. E para isso é preciso que nos rendamos a Ele. É preciso que todo o nosso eu seja despejado de nós. Temos que abrir mão de nós mesmos e permitir que Jesus Cristo reine em nossas vidas. Jesus precisava trabalhar suas vaidades e a compreensão deles que mesmo depois que ele ressuscitasse e voltasse ao Pai, estaria com eles em todos os momentos. Percebem? Jesus não está com eles ali no barco, mas está com eles no barco. Jesus não está conosco hoje aqui fisicamente presente, não podemos vê-lo, mas Ele está conosco aqui hoje presente o tempo todo. Porque Jesus não nos abandona nunca. Ele mesmo prometeu: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus está dizendo para você nesta noite que por mais que seja dura a sua travessia, não será pelo seu trabalho, não será pelo seu conhecimento, ou pelo dinheiro que você tem, ou por sua influência, ou por suas habilidades, não será por nada disso, mas tudo vem dele, e é por ele, e é para ele, e é nele que você precisa confiar. E precisamos entender que isso é sempre porque ele nos ama. É por nos amar, para nos preservar, ou para nos lapidar, ou para nos corrigir, porque Jesus nos ama o tempo todo e Ele é bom o tempo todo. A terceira lição que tiro desse texto está no verso 24. Diz lá o verso 24: mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Ao ler isso eu penso, não seria mais fácil passar a remarem a favor do vento e não contra ele? Não seria mais simples? Era só virar a vela e ir em direção ao vento. E para essa pergunta, que parece de solução simples, tem uma resposta mais simples ainda. A orientação de Jesus era eles irem para lá e não para cá. Muitas vezes, quando os ventos contrários aparecem, comprometemos a vontade de Deus para as nossas vidas. Comprometemos a direção que Jesus estabeleceu para as nossas vidas. Deus disse para ir por ali, mas o vento está tão forte que vai ficar mais
fácil seguir ao sabor do vento. A terceira lição aqui é que para vermos a glória de Deus agindo, para vermos a manifestação do poder de Deus, não podemos comprometer nossa obediência ao Senhor por causa dos ventos contrários da vida. Diante das tempestades da vida, somos provocados o tempo todo para seguirmos os ventos fáceis e nos desviarmos da direção que Jesus ordenou. Lembre-se de Davi. Davi se apresenta para enfrentar o gigante e desde o início enfrentou a oposição. 1 Samuel 17 diz que primeiro Eliabe, seu irmão, vira para Davi e diz: o que você está fazendo aqui? Depois Saul diz para Davi: você não tem condições de lutar contra ele, você é só um rapaz e ele é um guerreiro experiente. E depois o próprio Golias, já no campo de batalha, vira para Davi e o ridiculariza e diz assim: por acaso eu sou um cachorro para você vir contra mim com um pedaço de pau? Mas Davi sabia por que ele estava naquele campo de batalha e quem o havia colocado naquele lugar de luta. Ele cria no Senhor, tanto que a resposta para Golias revela isso: tu vens contra mim com espadas e lanças, mas eu venho contra ti em nome do Senhor. Ele cria no Senhor e sabia que no meio daquela tempestade ele poderia sair vitorioso, e foi exatamente o que aconteceu. Não comprometa sua obediência ao Senhor por causa das circunstâncias difíceis da vida. Seus negócios vão mal, não comprometa sua obediência ao Senhor. Está com problemas no casamento, não comprometa sua obediência ao Senhor. Está com problemas de relacionamento com algum familiar, com algum irmão, não comprometa sua obediência ao Senhor. Tudo está difícil ao seu redor. Você olha e parece não ter solução. Você não sabe o que fazer nesse momento. A resposta ainda não veio. A angústia está te tomando. Você está tomado por ansiedade. Você está tomado por receios, por medos. Você não consegue dormir direito. Você está apavorado. Entregue todas essas coisas nas mãos de Deus. Submeta-se à potente mão do Senhor. Creia no Senhor acima de tudo. E não comprometa a sua obediência ao Senhor. E para finalizar, a quarta lição que tiro desse texto é que, para vermos a glória de Deus agindo, para vermos o poder de Deus se manifestando, precisamos crer que Jesus sempre intervém no momento certo. Diz lá o texto, versos 25 a 27. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizadas e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. A noite toda se passou e os discípulos lutando contra o vento, contra o mar, as ondas batendo, o barco balançando, e eles lutando, não desistiram de seguir a ordem de Jesus. Eles certamente estavam cansados, exauridos, no fim das forças, mas Jesus interveio no momento certo. Lembram-se que eu disse que Jesus está sempre no controle? Ele não estava com eles fisicamente no barco, mas no tempo certo, Jesus operou um milagre e se apresentou para eles. Se eles tivessem desistido, não teriam visto Jesus andar sobre as águas. Se tivessem desistido, Pedro não teria andado sobre o mar, como está mais adiante no verso 29.
Se tivessem desistido, não teriam visto o vento parar e as ondas se acalmarem assim que Jesus entra no barco. Eu não sei como Jesus se apresentará para você no meio da sua tormenta. Eu também não sei em qual momento isso vai acontecer. Mas eu quero te dizer que vai acontecer. E quando Jesus entrar no barco, tudo vai se acalmar. Então continue remando, continue lutando, não desista. Siga firme no caminho que Jesus indicou. Não ceda às facilidades de mudar a rota da sua vida. E no tempo certo, o Senhor Jesus agirá e esse vento cessará. Salmo 40, verso 1 nos diz assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Enfrente o vento. Navegue na direção que Jesus indicou para você e você chegará com segurança ao seu destino. Jesus é suficiente para com Ele enfrentarmos qualquer situação. No final desse capítulo, o texto nos diz: então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois atravessaram o mar e chegaram a Genezaré. Então, concluindo, para vermos a glória de Deus se manifestando em nossas vidas, em primeiro lugar, é preciso separarmos momentos para Deus e para nós mesmos, para ouvirmos a sua voz. Fique só com Deus para chorar, fique só com Deus para lançar diante dele todos os seus medos, fique só para ouvir as vozes erradas e malignas que estão no seu coração e admiti-las e confessá-las e colocá-las submissas diante de Deus. Em segundo lugar, por mais que tenha para vermos a glória de Deus se manifestando em nossas vidas, é preciso entender que por mais que tenhamos habilidades, por mais que tenhamos conhecimentos, por mais que sejamos respeitados pelo que fazemos, nunca é pela nossa capacidade, mas é sempre pela graça e pela misericórdia de Deus. Por mais que seja dura a sua travessia, não será pelo seu trabalho, não será pelo seu conhecimento, ou pelo dinheiro que você tem guardado, ou por sua influência, ou por suas habilidades, mas tudo vem dele, e é por ele, e é para ele, e é nele que você precisa confiar. Para vermos a glória de Deus agindo em nossas vidas, não podemos comprometer nossa obediência ao Senhor por causa dos ventos contrários da vida. Diante das tempestades da vida, somos provocados o tempo todo para seguirmos os ventos fáceis e nos desviarmos da direção que Jesus nos ordenou. E por fim, para vermos a glória de Deus, o poder de Deus se manifestando em nossas vidas, precisamos crer que Jesus sempre intervém no momento certo. Eu não sei como Jesus se apresentará para você no meio da sua tormenta. Eu também não sei em qual momento isso vai acontecer, mas não desista. Siga firme no caminho que Jesus indicou. Não ceda às facilidades de mudar a rota da sua vida. E no tempo certo, o Senhor Jesus agirá e esse vento cessará. Que Deus te abençoe.